Oi, pessoal, como vão vocês, meus queridos? E aí, assistiram o Karate Kid com outro olhar? Pois é, depois desses nossos papos aqui, vocês vão passar a assistir tudo com outros olhos, tá? Não só mais como meros espectadores. E isso é muito bacana, tá? No último vídeo, nós falamos da necessidade do roteiro e do conflito, que é a base de qualquer trama. Hoje nós vamos falar de construção de personagens, tá? Um personagem bem construído, ele é fundamental para o funcionamento da história e da sua narrativa. Um escritor, ele deve, através do roteiro, saber criar personagens marcantes que consigam provocar nas pessoas as emoções desejadas, né, pelo autor, sejam elas de atração, de repulsa, de amor, de ódio, de preocupação, de indiferença, enfim. Quando se fala em construção de personagem, logo vem em mente o protagonista, né, da sua história. É óbvio que, como personagem principal, você vai tentar dedicar mais tempo desenvolvendo as características desse do que de outros personagens. Mas será que o protagonista tem que ser necessariamente o personagem mais profundo da história? Vamos ver? Bom, o protagonista da história, ele tem uma função primordial, tá? Que é gerar a identificação direta com o espectador. Isso não significa que os outros personagens daquele universo não gerem, tá? Essa identificação. Todos geram em algum nível, mas o protagonista, ele precisa ter uma conexão intensa com o público, mesmo que ele não seja o personagem mais legal, né? Há quem diga que nos filmes do Batman o personagem mais legal é o Coringa. E deve ser, né? Porque depois que o Coringa ganhou, acabou ganhando, né, um filme só para ele, então ele teve uma identificação aí com o espectador. Mas isso, ó, acontece por um motivo. Muitas vezes os autores não querem que o protagonista seja aquele que agrada a todos, porque a intenção é exatamente fazer com que você se sinta como eles. Quando se trata de contar histórias, não tem nada mais forte para gerar identificação do que as falhas, os erros ou as fraquezas do personagem, né? É aí que a gente percebe, enquanto espectador, que aquele herói possui um sentimento tão humano quanto o nosso, né? E é aí que a gente estabelece essa conexão forte com ele, mesmo que ele não seja o queridinho, tá? Então, para construir um bom protagonista, você precisa gerar empatia. E olha, gente, empatia não é simpatia, tá bom? O que na prática significa que as pessoas não precisam amar esse personagem. Ele só precisa parecer o mais real possível, tá? E com real, eu quero dizer com emoções reais, com sentimentos que convençam o público, né? Que naquele determinado universo narrativo, aquilo realmente poderia estar acontecendo. Vou dar um exemplo. No filme O Diabo Veste Prada, né, que é roteirizado pela Aline McKenna, que particularmente eu sou fã, tem o personagem da Miranda Priestly, né, que é o personagem da estrelíssima Meryl Streep. Ela é uma protagonista nada simpática, arrogante, mas embora a maioria dos espectadores se simpatize mais com a assistente dela, que é vivida pela belíssima Anne Hathaway, a Miranda ela se mantém emblemática, porque ela é pura emoção, sentimento e poder, né, poderosíssima o tempo todo. E isso cola, né, os espectadores na personagem. Então, a importância do protagonista não se resume apenas a te levar para dentro da história, mas para fazer você se sentir parte dela, sofrendo junto com ela, inclusive, né? Tem gente que até chora nos filmes, né? Então, mesmo que aquele protagonista não seja o seu preferido, na maioria das vezes você vai torcer por ele. Em algum momento você vai torcer. Tem uma cena no Diabo Veste Prada que tem uma trama, né, para tirar a Miranda Priestly do topo dos editoriais de moda. Embora ela seja arrogante, a maioria das pessoas torceu por ela nesse momento, não é? Por isso que é importante pensar, né, em alguns aspectos na hora de desenvolver aí o seu protagonista.
tá? Vamos ver alguns desses aspectos? Bom, ele não precisa ser o mais profundo, mas precisa se ligar com o público, né? Gerar essa empatia que a gente acabou de falar. E a melhor forma de se ligar com o público é mostrando as fraquezas, o lado mais humano do personagem, né? Uma vez que o público está conectado ao protagonista, aí não tem problema você desenvolver outros personagens com até mais profundidade do que ele, tá? Isso quer dizer que eu não preciso me aprofundar no meu protagonista? Não, não. Muito pelo contrário, não é? São situações diversas, mas todos esses aspectos, né, que eu citei, eles exigem uma enorme profundidade, tá? E quando a gente se dá conta, já nasceu aí um personagem tão complexo que vai ajudar a gente a construir a função de todos os outros, né, em volta dele. É essa que é a magia, a verdadeira magia de construir histórias, tá? Construa seus personagens consistentes, tá? Dentro da curva dramática. A gente vai ver curva dramática daqui a pouquinho. Defina bem esses personagens. Os roteiristas, eles são unânimes, né, em dizer que um bom filme precisa de personagens consistentes. Quando não tem isso, o filme fica lá meio borocochô. Bom, o fato é que não existe personagem sem história e nem história sem personagem. Então vamos caprichar aí nos nossos, tá? Você conhece a fundo seu personagem? Isso é importantíssimo, gente. Desde a cor que ele mais gosta, quantos anos ele tem, como foi a infância, quem são os pais, tá? Mesmo que essas informações não apareçam lá no roteiro, quanto mais nuances e camadas você construir desse personagem, mais real ele vai parecer, tá? Aí você precisa saber entender do protagonista como se ele fosse seu amigo íntimo, né? Como se ele fosse seu melhor amigo, para você poder passar isso para as pessoas. Existem várias técnicas aí para a gente traçar esse perfil do protagonista. A técnica mais conhecida é a ficha, né, ou formulário, onde o roteirista preenche as informações com características minuciosas do personagem. Tá? Para você achar um modelo de ficha bem bacana para estruturar o seu personagem, eu vou dar uma dica boa daqui a pouco, tá? Mas ela tem que conter o quê? Informações como nome, necessidade dramática, né, que é o que ele quer, né, na história, e coisas simples como idade, altura, peso, cor da pele, cabelo, olhos, marca no corpo, sexualidade, grau de instrução, aonde ele vive, como ele vive, descrição dos familiares, tá? Tem um cineasta brasileiro, Massarani, que ele fez uma ficha bem bacana. Eu tô deixando do ladinho aqui, ó, o endereço para você achar lá. Dá para você seguir por ali e fazer uma ficha bem completinha aí do seu personagem, tá? Lembra que eu disse lá na aula passada que isso ajuda o diretor na escolha dos atores e o elenco na construção do personagem? Essa fichinha é a verdadeira mão na roda, gente, tá? Quanto mais você souber do seu personagem, melhor, tá? Todos os livros de dramaturgia existentes no mercado aí dedicam capítulos aos personagens, tá? Vamos falar de curva dramática agora? Vamos lá. O que é isso, né? A curva dramática, ela consiste no crescimento da situação dramática até o cume, tá? Depois ela começa a descer e volta na normalidade. Ela está intimamente ligada ao que a gente chama de arco do personagem, tá? Por meio da trama, o personagem corrige ou não uma falha, supera ou não um trauma aí, uma dificuldade, tá? E essa curva dramática, ela é a responsável por deixar a gente ansioso, tenso, sabe aquele filme que você rói as unhas, chora? Essa curva dramática que é responsável por isso, tá? São basicamente as variações de intensidade do filme, tá? Na curva dramática clássica, a história começa de um ponto de partida, né, que mostra um recorte que foi escolhido para apresentar ao espectador a situação, um estado inicial de repouso ou equilíbrio do protagonista. Depois, por algum motivo, né, há uma ruptura, né, essa curva vai subindo, há uma ruptura nesse conforto inicial. Então, o protagonista ele parte em busca, né, desse novo equilíbrio, que seria a jornada do personagem, que é representado pelo crescimento dessa curva, né, e atinge o ponto de clímax, que é o ponto onde o conflito alcança o seu grau máximo, né, aquela adrenalina,
e depois ele começa a se resolver. Então a gente vai ver nesse exemplo aqui feito pela Academia Internacional de Cinema, vou colocar em tela cheia, que é o mais utilizado hoje, né, o mais usual. Bom, então a gente tem aqui na vertical a tensão e intensidade desse filme, né, dessa curva dramática, os picos, né, de adrenalina desse filme que a gente falou até agora. E aqui na horizontal a gente tem o tempo da narrativa, que é o tempo em que a história acontece, né? O começo, meio e fim do filme. Então nós temos aqui o início, que é o início da jornada do personagem, né? O início da história. No meio, aqui no meio da subida, a gente vem com a complicação, né? A história vai se desenrolando e ela vai complicando ao longo do tempo, vão acontecendo os problemas. Lá no topo, né, está o clímax, o chamado clímax, que é o auge do perigo, do sofrimento, do problema. É o que a gente chama do tchan da história, né? É aquela coisa que faz a gente continuar assistindo, né? Não desligar, não ir embora. Então, esse é o clímax. E depois disso, começa aquela parte, né, de correr atrás para resolver os problemas. Começa a surgirem as soluções, né? A gente vai relaxando um pouco mais na cadeira e termina aqui essa curva com a conclusão, que é o final do filme, que pode ser o final feliz, pode ser o final dramático, pode ser a chave do enigma, né? O fechamento desse enigma, ou em filmes de suspense, de repente isso costuma acontecer muito em obra seriada, aquele suspense para o próximo capítulo. Bom, gente, eu vou terminando por aqui, deixando uma sugestão de filme, que é O Diabo Veste Prada, que a gente citou como exemplo de construção de personagem, e o brasileiríssimo O Palhaço, coescrito, dirigido e estrelado por Selton Mello, um dos nossos grandes do cinema brasileiro. E no Palhaço, vai ficar o dever de casa aí para vocês identificarem os personagens, observar os elementos de construção da curva dramática e divertir-se. Palavra de ordem: divirta-se, aprenda e seja feliz. Olá, produtores de audiovisual e informação. E aí, assistiram as dicas de filme aí da semana passada? Conseguiram perceber aí todas as facetas dos personagens e tudo o que foi utilizado, né? As características que fizeram parte da construção deles? É legal, né, a gente assistir um filme assim com outro olhar. E a partir de agora vocês vão fazer muito isso, ok? Bom, hoje eu trouxe para vocês a escrita do roteiro propriamente dita, ok? É nessa fase que você vai distribuir entre os personagens os assuntos que você imaginou lá no seu enredo. Sabe aquela ideia que você escreveu lá no argumento? Então, agora essa ideia vai ter voz, ok? Então, com o argumento já escrito, redondinho, escaleta feita, é hora da gente fazer aí uma concentração direta nesses diálogos. É nessa fase que você já deve conhecer o seu personagem melhor do que a si mesmo, tá? E tem que estar pronto para tirar todas as frases da boca dele. Então, vamos lá, sentar na frente do computador e deixar esses diálogos aí fluírem, ok? Bom, então, como vocês já viram por aí, existem alguns padrões de formatação para escrever roteiro. E é importante seguir, tá, gente? Para ficar fácil de entender para quem for realizar, tá? O mais reconhecido é o Master Scenes. Nesse formato, você vai utilizar a fonte Courrier News tamanho 12. É uma fonte que parece com letrinha de máquina de escrever antiga, mas o legal de seguir esse padrão é que ele vai fazer com que cada página do seu roteiro corresponda a mais ou menos 1 minuto de cena do filme. Então, né, é bacana mensurar isso. Bom, essas páginas têm que ter cabeçalho de cena, ação, diálogos e transição. O que é isso? Vamos lá. O cabeçalho ele introduz uma nova cena. Geralmente, a gente cria uma nova cena quando existe alguma mudança de espaço, de lugar ou de tempo, tá? E o cabeçalho ele aparece sempre em letras maiúsculas e ele traz a informação sobre onde a cena acontece e em qual tempo,
tá? Se a cena é dentro de alguma locação, a gente usa o int de interno, e se for externa, cenas filmadas em ambientes abertos, a gente usa o ext. Então, vamos ver aqui um exemplinho bem rápido, ó. Int biblioteca da escola dia. Isso significa que a cena está sendo rodada no interior de uma biblioteca dentro da escola durante o dia. Ou est praça da cidade noite. Da mesma forma, esse cabeçalho nos indica que a cena vai ser gravada no ambiente externo, ao ar livre, na praça da cidade à noite, ok? Vamos lá ver o que é a ação. Depois do cabeçalho, gente, vem a ação, que ela é a descrição do que vai acontecer na cena. E isso é escrito sempre no tempo presente. Exemplo, Maria lentamente coloca a mão na maçaneta e abre a porta da casa, ok? Por fim, o bloco de diálogo ele é composto pelo nome do personagem e o que ele vai falar, tá? Nós vamos ver aqui em tela cheia um exemplo bem bacana, que é um trecho do roteiro do filme Cidade de Deus, que eu gosto muito de usar nas oficinas. Bom, gente, nós temos aí um trecho do filme Cidade de Deus, né? Um roteiro de Braulio Mantovani, baseado no romance de Paulo Lins. Eu gosto muito de usar a Cidade de Deus nas minhas oficinas, porque eu acho muito didático esse roteiro. Então, vamos lá. No cantinho direito, nós temos lá um page 8, que significa, né, a numeração da página. Com exceção da capa, todas as páginas do roteiro têm que ser numeradas, para não se perder a sequência da história, ok? No cantinho esquerdo, tem um 5 conte. Esse 5 conte significa que a gente vai ler um pedacinho aqui da continuação da cena 5. Esse mesmo 5 está embaixo do page 8, ok? Então, dos dois lados aí, a gente tem a indicação da cena, tá? E é uma continuação da cena da página 7. Então, vamos lá. Moradores saem carregando botijões, tá? Camburão da polícia vira a esquina e os garotos correm. Então, esse trechinho aí, essas duas frases aí, elas são a continuação da cena 5, ok? Que começou a ser escrita na página 7 e terminou aqui na página 8, por isso o conte. Vamos lá. O nosso cabeçalho vai começar na cena 6. Então, na cena 6, a gente tem aqui este, de externo, ruas do conjunto, dia. Então, indica pra gente que é uma cena que vai ocorrer ao ar livre, lá nas ruas da comunidade, ok? Dos nossos personagens durante o dia. Então, observe que o 6, ele vem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da página, tá? E aí você tem logo em seguida a ação. O que é a ação? É a descrição narrativa do que vai acontecer na cena. Então, vamos lá. Cabeleira, alicate e marreco correm, certo? A gente está descrevendo aí a ação de correr dos três personagens. Perseguidos de perto por um policial que dá tiros para o alto. Eles riem e também atiram para o alto. Então, a gente consegue já visualizar, só de ler o roteiro, a gente já consegue visualizar a cena. Esse é o grande papel do roteiro, mostrar para todos os envolvidos no filme o que vai acontecer, em que tempo vai acontecer e quem vai fazer parte, né, desse universo, ok? Então, vamos lá. A gente falou muito na aula passada de personagem. Então, logo abaixo está escrito lá, busca-pé, entre parênteses, VO. Vamos falar primeiro do busca-pé? O busca-pé, ele é o nosso personagem. Então, o nome do personagem deve sempre estar acima da sua fala, né? Em sua primeira aparição. E o seu nome é seguido de uma breve descrição das suas cenas. Bom, ao lado aí do nome do busca-pé, a gente vê entre parênteses um V.O. Isso significa voice over. É quando a fala é de um narrador, tá? E também, num outro momento, pode ser OS, não é? Que significa off-screen, que é quando o personagem que não está na cena, presente naquele momento, tem uma fala. Então, vamos explicar o que é isso. Busca-pé, voice over. Então, é a voz do busca-pé, tá? Ele diz o quê? O trio Ternura não tinha medo de ninguém,
nem da polícia. Eles achavam que a cidade de Deus era deles, mas tinha um monte de bandido que achava a mesma coisa. Naquele tempo, a cidade de Deus ainda não tinha dono. Então, o que é isso, né? É uma voice-over do personagem Buscapé, tá? Ele é o narrador nesse momento. Aí, logo abaixo, tem uma descrição, né, da continuidade da cena. Os bandidos se metem pelas ruelas do local. Montagem cria a sensação de labirinto. O policial nunca sabe para onde ir. Gente, essa é a descrição de um ambiente, né? Então, aqui a gente está dando uma dica para a montagem, ou seja, a edição, o profissional que for fazer a montagem desse filme, ele sabe que nesse momento ele tem que criar uma sensação de labirinto, certo? E o ator que está fazendo o policial, no momento da cena lá, quando o diretor grita ação, que ele sai correndo, em algum momento ele tem que parar, hesitar, olhar para um lado, para o outro. Ele tem que dar essa sensação de que ele está perdido, ok? Que ele não sabe para onde correr. Então, olha só como uma linhazinha no roteiro aí já dá a intenção para o ator que vai fazer o policial, né? Que ele tem que fazer de conta que está perdido, e isso tem que parecer o mais real possível, além de dar uma dica para quem for montar o filme, o profissional da edição de imagens, que ele tem que dar ali, fazer uma montagem ali que pareça um labirinto, ok? Então, numa linhazinha aí, a gente já está dizendo as ações para duas pessoas, um que faz parte da cena e um que vai atuar nos bastidores, que é o profissional de montagem, ok? Vamos lá. Os bandidos param um instante, tiram as camisetas vermelhas, jogando-as por trás do muro de uma casa. Todos agora estão de camisetas brancas. Eles continuam correndo até o... Certo? Então, ali... já tem uma outra descrição da cena, né? Você consegue visualizar que os meninos correm, tal, num dado momento troca de roupa para despistar os policiais. Agora a gente tem o númerozinho 7 aí, na esquerda e na direita, né? Um este de externo, campinho, dia. Então a gente está caminhando para a cena 7. O que é isso? Vamos lá. Vamos fazer uma leitura aqui. Eles chegam ao campinho onde os garotos estão jogando futebol com a bola murcha, que o cabeleira estourou antes com o tiro, e fingem que fazem parte do jogo. Então aí já dá pra gente ter uma noção, ele já fala de um assunto lá do passado, né, que o cabeleira estourou a bola com o tiro. Os meninos estão jogando futebol e os nossos 3 garotos, já de camiseta trocada, eles entram no jogo, fazem de conta que estão ali jogando para despistar os policiais, mais uma vez, ok? E aí segue o restante da história. Uma diquinha valiosa aí, ó, mais e continuação. A gente usa mais sempre ao final de uma página, dizendo que vai ter mais da mesma cena na página seguinte. E nessa página seguinte, lá no cantinho, a gente usa o conte de continuação, né? Que é um indicativo de que a fala do personagem continua, né, nessa outra página. É o exemplo que a gente tem lá em cima, né, que eu falei agora há pouco, no nosso cantinho esquerdo, conte, né, 5, conte. Continuação, né, da cena 5 na página 8. Muito provavelmente, embaixo, no cantinho inferior direito da página 7, deveria estar escrito mais, na cena 5. Ok? Isso quer dizer que a cena começou numa página e está terminando na outra. Bem, gente, esse exemplo aí é uma gentileza da Academia Internacional de Cinema, que eu gosto bastante de usar, porque eles colocam as coisas de uma forma muito fácil de entender, não é? E é isso que a gente quer. Depois de pronto aí o seu roteiro, revise bastante, tá? Leia 1, 2, 3, 100 vezes se precisar. E é legal você sempre dar para alguém ler também, porque se uma pessoa que não tem nada a ver com a situação leu e entendeu, então é porque ficou bacana, tá? E é legal que você pode visualizar também cada cena que você criou e ouvir a frase saindo da boca dos personagens também é bem interessante, tá?
Então, ó, fica a dica, apresenta para alguém e faça novos tratamentos. Vamos lá, gente, olha, a diquinha valiosa para o nosso roteiro ficar, ó, top. A capa do roteiro, ele deve conter o título da obra e o nome do roteirista, tá? É claro que os contatos como e-mail, telefone, são importantes estar nessa capa, tá? A primeira página nunca é numerada, todas as outras páginas têm que ser, tá? Como a gente já falou, a fonte padrão é Courier News, tamanho 12, o espaçamento é simples, não usa itálico nem negrito, tá? E na descrição da ação, não repita as informações que já estão no cabeçalho, tá? Existem vários manuais de formatação de roteiro na internet, mas o ideal é não desperdiçar energia com isso não, tá? Existem softwares que eu vou deixar aqui, ó, no cantinho, que são mais usados, né? E são mais fáceis. Vou dar o exemplo do Final Draft, tá? Mas você pode também começar com softwares mais simples, como o Celtics, que ele formata para você, inclusive, e tem versão gratuita, ok? A Amazon, ela também disponibiliza o Storywriters, que é totalmente gratuito e, né, aquilo que a gente já falou, estudar bastante, ler mais roteiros, na internet tem vários, e continuar contando suas histórias aí. Existem livros também para quem gosta, né, de leitura física, de pôr a mão no papel, como eu. Existem livros com roteiros maravilhosos, tá? Tempos de Paz é um, que eu adoro, tá? E é dedicação, esforço, estudo e bora lá escrever nosso roteiro. E depois disso a gente tem mais uma aula de teoria só e aí eu vou começar a dar noções práticas da gravação, né, das nossas histórias. Ok? Até a próxima aula. Beijo! Olá, pessoal! Bem, gente, olha, depois dessa pincelada no passo a passo de um roteiro de ficção, você pode estar me perguntando como funcionaria para roteirizar um documentário, né? Que é diferente de uma obra ficcional, onde os personagens são reais, né? Pessoas do nosso cotidiano. As falas, elas não são diálogos fictícios, né? Sonhados pelo autor, criados, é tudo real. Então é um pouquinho diferente. Mas é um processo que é o mesmo em relação ao argumento, a escaleta, isso tudo a gente faz igual, tá? Mas no roteiro propriamente dito, o trabalho acaba ficando mais simples. Ele vai estabelecer a ordem da filmagem e dos personagens entrevistados, ok? Bom, esse roteiro de documentário, ele pode elencar objetos, pode trazer especificações sobre a abordagem pretendida no filme, tá? E é importante a gente ter em mente que muita coisa pode mudar durante a filmagem, tá? Por se tratar de pessoas reais, né? Então a criação desse roteiro, ela também é diferenciada, tá? Visto que você não tem como colocar palavras na boca das pessoas. É exatamente, né, da forma que a pessoa queira colocar, certo? Bom, no caso de documentário, o assunto escolhido ele tem que ser altamente pesquisado, tá? E é o interlocutor, né, que tem que estar com essas informações todas na ponta da língua. Isso serve para que os detalhes importantes não fiquem perdidos, né? Não passem desapercebidos e não deixem de ser explorados. Existem algumas diferenças pontuais entre roteiro de ficção e documentário. Vamos ver? Facinho aí, ó. Primeira coisa, produção. Tá? Durante a produção de um filme de ficção, as filmagens em tese devem seguir o roteiro à risca. O documentário, por sua vez, ele se propõe a retratar situações a partir da visão de um observador, ok? O roteiro do documentário ele é mais aberto, o diretor deve olhar para os lados, né? Ter uma visão periférica da cena principal, tá? Pois ali podem ter elementos instigantes que deixam o documentário mais complexo. Isso significa, né, ter essa visão periférica, olhar tudo ao redor,
tá? Assim, muitas filmagens incluem até captação de cenas de bastidores, reações de outras situações não previstas, de outras pessoas, enfim, não é? Então, o leque é bem mais aberto para a gente trabalhar. E o jogo de cintura também deve ser maior, tá? É preciso aí contar com uma equipe que esteja aberta, né, para enfrentar essas situações que às vezes mudam no meio do caminho. Isso é natural em documentário, ok? Vamos lá. Pós-produção. A pós-produção é uma das etapas assim mais diferentes, né, entre a criação do filme ficcional e documental, porque trata-se da fase de montar as cenas e organizar conforme dá fluidez para o assunto. Nem sempre é o arrisca lá da ficção, né, que a gente viu. Você tem que dar um sentido para essa história, né? Ainda que a edição de um filme possa, de vez em quando, colocar elementos que não estejam previstos no roteiro. Mas isso é muito mais comum nos documentários, ok? E isso acontece justamente porque o roteiro de um filme documental é mais flexível às situações inesperadas, ok? Certamente, gente, o editor de uma não ficção, ele tem muito mais escolhas para fazer sobre quais filmagens incluir ou deixar de fora, tá? E é, sobretudo, costurar uma realidade, de forma a fazer que o trabalho fique íntegro e compreensível para o espectador. Tá? Isso tem muito a ver com a abordagem que o diretor deseja imprimir para essa obra, tá? E quais são as etapas, né, disso tudo. Bom, agora que você já conhece as principais diferenças entre a produção de um filme ficcional e de um documentário, vamos abordar aí um passo a passo com as etapas mais comuns dessa modalidade, né, que é um documento verdade, um documento real. Bom, vamos começar com pesquisa. O pesquisador, ele é um profissional fundamental na produção de um documentário. Tá? É ele que vai avaliar a aplicabilidade da ideia do filme. Então, como tudo na vida, estudo que a gente sempre falou, né? Os personagens, gente, os personagens fonte, eles têm que ter profundidade, tá? E eles têm que estar dispostos a contar a história, tá? E daí, aonde que a gente faz isso? Onde seriam essas filmagens? Que elementos participam dela? Então, você tem uma série de coisas para aproveitar nisso. Existem arquivos, documentos, fotografias, uma série de coisas para a gente enriquecer esse audiovisual quando tem o formato documentário, tá? E isso tudo vai ser respondido nessa etapa de pesquisa, tá bom? Vamos lá, planejamento, tá? Planejar um documentário, ele envolve tanto a organização de elementos técnicos, como equipamentos a serem utilizados na filmagem, como aspectos mais burocráticos. Isso é muito importante, gente. Olha, como licenciamento de materiais e, principalmente, autorização de uso de imagem das pessoas. Isso é fundamental. Bom, a gente já falou de argumento para ficção, mas o argumento de um documentário, ele também pode ser escrito durante a pesquisa. Aliás, é comum ele ser escrito durante a pesquisa. E a gente lembra daqueles potenciais financiadores, né, para quem a gente vai mostrar essa história. Então, a gente já falou desse argumento de vender essa ideia lá atrás, e isso para documentário funciona da mesma forma, ok? Vamos lá. Roteiro, também chamado de pré-roteiro em documentários, que é o que vai estabelecer a ordem das filmagens e dos personagens, tá? E a gente não tem como fugir disso, tá? A gente pode elencar os objetos, fazer especificações, enfim, né? É importante ter em mente que muita coisa muda aí, tá? Vamos lá. A filmagem desse documentário, ela pode mesclar com sabedoria popular, com o que foi planejado, com sugestões, até com improviso. Afinal, existe um cronograma aí, mas a gente tem, né, essa flexibilidade. E é importante mesmo que ele seja flexível, porque sempre que possível, né, a gente precisa, às vezes, revisitar o personagem, tá? Uma coisa, gente, que é muito exigido de documentário, um bom som, tá? Principalmente se for som direto, porque às vezes o personagem não está disponível várias vezes. E o legal é que a gente pode mesclar também com sons criativos criados no estúdio, como trilhas sonoras, efeitos. A gente tem também essa maleabilidade, né? É um aspecto crítico se ele for mal captado, mas a gente ainda, né, tem ainda alguns elementos que a gente pode complementar. E o ideal é que ele seja sempre muito bem captado, ok? Então, vamos lá.
A partir do material bruto, a gente tem N formatos e N linguagens para dar para esse documentário, né? Na realidade, o que foi filmado vai se impor, tá? A gente não pode deixar viajar muito também na maionese, mas a gente tem que impor fidelidade ao que está sendo feito. Vamos lá, vou dar um exemplo, né? Se a gente for fazer um documentário sobre cestaria de bambu, a pessoa que vai entrevistar, ela tem que saber muita coisa sobre isso, né? Origens, manufatura, quem é o cesteiro, ou o descendente desse cesteiro que guardou ao longo dos anos esse conhecimento para passar adiante, é o que a gente chama de ancestralidade, quais são as formas do trançado, o que significa, quais os tipos de bambu são apropriados para a cestaria, tingimento, anos, né, de uso desse conhecimento, artesanato como fonte de renda, né, enfim, né, sobrevivência dessa arte até os dias de hoje, histórias de vida de quem faz, quem compra esse artesanato. Então, assim, no mínimo, isso aí tem que ser tópico da pauta. E a gente só consegue isso através daquela pesquisa que a gente falou lá atrás, tá? Eu, né, particularmente, eu gosto de fazer documentários autênticos. Isso quer dizer o quê? Para mim não rola pegar um cesteiro, tá? Trazer para o estúdio e montar um cenário, tá? Há quem faça e dependendo do assunto, até pode ser a melhor opção. Mas para mim, né, eu, Cláudia, eu gosto de ir até o habitat natural da pessoa, porque ali ela tem tudo que ela precisa, né? É o lugar que ela trabalha, é o lugar que ela habita, com o cenário real, onde tudo que é representativo, né, para mim a fonte está lá disponível, uma ferramenta, um utensílio, a própria paisagem, né, o local propriamente dito, né, e tudo que o meu personagem quiser mostrar. Às vezes ele quer me mostrar uma coisa que é bacana, é interessante, vai caber, tá lá, tá na mão. E assim, dessa forma, é um segredinho, é onde eu consigo extrair mais detalhes, né, de fato da pessoa. Ela fica completamente à vontade no cenário dela e isso é metade do sucesso do trabalho, tá, do documentarista. Então vamos lá, voltando para o roteiro. No meu planejamento, ele tem que constar todas as pessoas que estão em volta do assunto. De repente, a família que vive dessa renda, o lojista que compra a cestaria para fornecer para o turista, né? Essas pessoas, elas podem aparecer ou não no documentário. Depende do que foi planejado lá no meu roteiro, tá? Mas o que ela tem a dizer interessa para a gente completar essa história, ok? Às vezes, essas pessoas, elas podem ser importantes na fase de pesquisa como elemento crucial, tá? Um recorte aí para a gente falar de ancestralidade, nesse caso do tema cestaria, é de extrema importância, entendeu? Aliás, pode ser até o fio condutor dessa história. Ancestralidade, antropologia, isso aí vai levando a gente para um lugar bem bacana no assunto cestaria. Então, gente, ó, tudo tem que ser pensado, roteirizado e planejado. Historinha. Uma vez o Glauber Rocha, um dos mais importantes cineastas brasileiros, né, conhecido como precursor do cinema novo, ele disse que cinema se faz com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Era só isso mesmo? Vou contar uma real para vocês aqui. Em 1971, antes de embarcar para o exílio em Portugal, o Glauber Rocha ele entregou para a Cinemateca Brasileira um armário com gavetas repletas de cartas, manuscritos, recortes de jornal, um monte de documentos, inclusive documentos pessoais. E uma década depois, a Josete Mozani, que é professora do Departamento de Artes de Comunicação da Universidade Federal de São Carlos, ela descobriu que desse arquivo pessoal do cineasta constavam 3 roteiros, até então totalmente desconhecidos, do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. Um dos maiores sucessos de Glauber Rocha, né? E assim, reunidos com as 2 primeiras versões da série de roteiros, ela analisou, né, e publicou o livro Gênese de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi lançado em 2006. Gente, o Glauber trabalhou nesses roteiros de 1959 a 63, né, preocupado com a criação de uma estética cinematográfica e de uma mensagem política que fosse, assim, bem revolucionária, que era a cara dele, né? Tá aí, ó, um dos maiores talentos do grande Glauber Rocha era escrever roteiros. Então, bora lá fazer o nosso, gente? Ó, próxima aula vai ser demonstrativa, chega de blá blá blá, né? Então nós vamos treinar montagem de tripé, prumo, linha do horizonte, medição de espaço,
pra gente não gravar aquelas imagens tortas lá, subindo, descendo a serra e depois ter que refazer. Lembra que a gente falou de retrabalho lá atrás? Até a próxima, gente. Ok? Beijo!